Então, nós pensamos numa estrutura aqui que fala, pautado nesses tópicos, né, nesses itens. Primeiro, uma relação de projeto nacional, né, que envolve independência, educação, formação da nação, soberania e emancipação. Depois, uma autonomia frente aos Estados Unidos e a noção de imperialismo e autodeterminação dos povos. Os novos governos e integração dos povos. É uma representação de um novo populismo que está existindo hoje em alguns governos na América Latina? Há uma esquerda moderna ou ela é arcaica? O socialismo hoje, os movimentos sociais e a participação política, e o chamado pós-neoliberalismo, com estados políticos sociais e a agenda pós-neoliberal. Os movimentos de refundação, ou seja, as constituições, né, desses movimentos, em alguns estados, claro, né, não vamos dar conta aqui, por conta da extensão que é todo o contexto de refundação na América Latina, de tratar especificamente de cada caso. Puxamos o caso do Chile, né, como um deles, na noção de educação lá presente, direito, cidadania e autonomia. Então, vocês estão vendo que é uma perspectiva bastante otimista, né, de fala nossa aqui. Então, nós vamos passar breve mesmo, não vai ter como avançar muito, aprofundar muito, mas essa também é a intenção, né? Como eu falei ontem, fica a marca aí de uma perspectiva de formação ampliada e continuada dessa discussão, tá? E aí, obviamente, apresentando qual é a relação geopolítica ali, né? Estamos dentro de um contexto aí de reflexão em torno de 20 países, né, que formam aí a chamada América Latina. A América Latina que se constitui a partir da língua, né, do espanhol, portanto, e do português, que nos faz, então, nos caracteriza como uma marca identitária, né? Então, veja só, primeiro debate, e aí trazendo até a fala do Carlos, né, é isso que de fato tem se perdido ao longo do tempo, tem se diluído, né, ao longo do tempo, nessa relação de Estado e sociedade civil, que é o neoliberalismo. A gente tem muito fortemente marcado pelo neoliberalismo a noção, portanto, dos tratados de livre comércio com os Estados Unidos. E até recente, eu falo até recente porque a gente teve, portanto, abortada, né, a perspectiva de avanço da ALCA, né, que é a integração latino-americana envolvendo vários países da América Latina. Mas ainda mantemos algumas outras relações, né, de integração, e aí a gente tem em torno, né, da distribuição na América, ou nas Américas, essa noção de integração. E aí o que a gente tem? Portanto, nessa discussão dos tratados, um excesso de regulação estatal. O Estado com essa concepção de retração dos investimentos e de recessão econômica, promovendo esse tipo de situação. Então, é uma situação em que você percebe um processo cada vez maior de desestatização, que entra na lógica da desregulamentação, quando, como eu falei, né, uma fluidez, né, em que de fato os direitos consolidados, certo? A construção de solidez, né, na estrutura de direitos, na estrutura de política social também, né? Claro que estou citando só um ponto, se dilui ou se desregulamenta. A perspectiva do trabalho, então, nem se fala. Desregulamentação em relação a leis trabalhistas, né? Como nós assistimos, né? Estamos assistindo, inclusive, né? Pautado, então, na sociedade brasileira. Portanto, o que fica claro? Fica claro uma livre circulação do capital para, na verdade, essa economia manter-se ativa. E aí chegamos, né, só fazendo um contraponto, uma reflexão um pouco mais recente, com as crises de 2008 e agora de 2011. Nessa reativação da economia, mostrando que esse capital ele não é tão sólido assim, tendo em vista que existe
uma especulação em torno desse capital tão grande, promovida por bancos, que de fato deixa esse capital muito vulnerável, né? Então veja, a ideia é a ideia de acúmulo de riqueza, né? E aí, se a gente for pegar a história do capital, né, lá na história da riqueza, do homem, enfim, o próprio Marx trata, né, da questão do acúmulo de capital, a acumulação primitiva do capital, por exemplo, traz muito bem esboçado como é que houve um movimento, né, nessa linha, nessa perspectiva. A ideia é essa, até a gente chegar, né, numa concepção de um ex-ministro da Fazenda aí, que a ideia era de crescer o bolo para depois dividir, né? Então a ideia era de fazer essa concentração para dividir, para que todos saíssem ganhando, né, como está de fato colocado. Então o que a gente tem? Nesse processo de desregulamentação, uma transferência gigantesca de capital da esfera produtiva para a especulativa, como eu acabei de falar. Então, uma representação de um capital que você não enxerga, né? Você não vê. É um capital que de fato está latente. Mas quando a crise apareceu, o capital demonstrou, né, com a derrubada, com a crise de bancos, né, de alguns bilionários, entre eles um brasileiro, que ainda está se sustentando, não sei como aí, mas ainda se mantém aí, né? Enfim, por conta do investimento desse capital especulativo. E aí, o que acontece com o Estado? Enfraquecimento. Uma redução ao chamado Estado mínimo, sem a capacidade de regular. Essa é a grande estratégia, né? A grande estratégia, de fato, de enfraquecer esse Estado, deixar esse Estado, de fato, fragilizado na sua perspectiva de regular. E aí a gente estava falando aqui há pouco da relação, né? Sociedade civil e Estado, a intervenção do Estado e o Estado fazer com que haja um cumprimento de direitos fundamentais, podemos até dizer assim, com relação à educação dos jovens e adultos. Portanto, é um mecanismo de deixar tudo ao controle do Estado, reforçando a fala do professor Carlos. Deixando tudo ao controle do Estado. Então, o Estado como um grande vilão, né? Aquele que de fato faz com que essa economia se mova, né? Então, a gente tem uma possibilidade de um Estado, portanto, desqualificado, marginalizado, desconhecido como instrumento de luta e tema de reflexão. E aí, aqui não se cabe também por conta do tempo, fazer uma reflexão sobre a origem e constituição desse Estado, ou da ideia de Estado, né? Que o Engels faz muito bem, né, gente? Lá na origem da família, da propriedade privada, do Estado, né? Por que a existência do Estado, né? Dá para fazer essa pergunta em torno da obra do Engels, né? Então ele mostra que pela divisão social do trabalho, as chamadas 3 divisões sociais do trabalho, em que você sai da perspectiva de vida comunal, né? Comunitarista, de convivência harmônica e distribuição igualitária de bens, para uma perspectiva de propriedade privada, de dizer que aquilo me pertence, aquilo é meu, pela ideia da transformação da família, com a ideia do chefe da família. E aí vem o gado, os metais, os derivados, né, dos gados, da produção, né, do gado, para de fato constituir mais fortemente a chamada propriedade privada. E ao constituir a propriedade privada, você tem a disputa, você tem um conflito, você tem a disputa de chefes de famílias. A família se transformou, né? Há necessidade, portanto, de um Estado para regular esse conflito. E aí o Estado surge, né? Surge na perspectiva da regulação desses conflitos. Então é essa a ideia, né, que está por trás. Mas aí a gente tem, nessa perspectiva, já colocada pela concepção neoliberal, de enfraquecimento desse Estado. Mas é um Estado presente, né? Obviamente aqui a gente pode trazer desde uma concepção que Weber nos coloca, né, de um Estado para controlar, que tem um monopólio da violência física, no sentido de controlar, de manter esse controle, né, até um Estado que hoje, né, segundo alguns analistas, se enfraquece, porque tem outros movimentos, né, que fazem com que esse Estado se enfraqueça, como por exemplo o narcotráfico. Há uma perspectiva de, por exemplo, se falar em mundialização da violência por conta
de abrangência no mundo, por exemplo, do narcotráfico. Então tem esse retrato, um retrato já bastante firme a partir dos anos 90, né? Que a gente reflete um pouco do que tem sido todo o processo, portanto, de intervenção desse Estado em todos os ramos da vida social, da vida política, enfim, e da relação com a educação, obviamente, né? E aí nós vamos comentar aqui profundamente como é que foi esse impacto a partir de organismos multilaterais que surgem no sentido de fazer com que esse modelo dito, apresentado, se apresente também na educação. E a gente dá um salto, por exemplo, para o surgimento de novos governos, aí chamados de caráter progressista, né? Ou como disse Boaventura de Souza Santos, né, um sociólogo português, que na verdade é uma representação de socialismos específicos, né? Fazendo aqui retirando aqui toda a análise em torno disso, mas enfim. E aí o que a gente tem? Uma diferença para esse chamado neoliberalismo apresentado, sobretudo com relação ao papel do Estado. Como eu apresentei antes no nosso plano, é uma refundação dessa ideia de Estado, né? Portanto, como a gente falou, é um Estado que ajudou a abandonar, né? Ajudou, portanto, a construir uma hegemonia, tá certo? Desculpa, hoje a gente tem desse novo governo uma construção da hegemonia alternativa, onde esse Estado se torna imprescindível. Esse Estado, na verdade, ele é o demarcador da diferença com relação à construção de uma nova perspectiva de política relacionado à interação com a sociedade civil, sobretudo de grupos marginalizados, chamados grupos, portanto, de identidades, né? Grupos identitários em cada uma dessas regiões aí, sobretudo em se falando de Bolívia, de Venezuela, de Equador. Cuba está num outro nível, né? Daqui a pouco o Roberto vai dar uma classificação melhor dessa distribuição entre os países. Aí o que acontece, né? Uma regulamentação da circulação do capital financeiro, né? Portanto, a perspectiva que se tem é do Estado fazer com que haja, na verdade, essa regulamentação desse capital financeiro. Então, aquele capital desregulamentado, fluido, né, sem base sólida, né, começa nessa refundação do Estado com esse modelo de governo a ter uma perspectiva de regulamentação.